Olá, e aí, tudo bem? Olha, hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante. É o devocional Alegria do Amanhecer, do Dave Leonardo. É um livro grande, uma jornada de 40 dias para renovar a esperança, então, claro, não vamos cobrir tudo. Mas a nossa missão aqui é pescar umas 3 ideias que se repetem bastante, sabe? A primeira é o que significa ter um relacionamento intencional com Deus. Depois, como a gente lida com as crises, as internas mesmo, da mente, do coração, e por fim, essa busca por um propósito maior. E sabe o que eu acho fascinante nesse material? É que ele tenta o tempo todo tirar a fé daquele lugar da obrigação, sabe? Tipo, daquela cartilha de regras, e trazer para o campo do relacionamento mesmo. O Dave Leonardo usa muitas histórias pessoais, muitas analogias, para tentar tornar esses conceitos espirituais algo palpável no dia a dia. E a pergunta que fica no ar desde o começo é: o que de fato diferencia alguém que só simpatiza com a fé de alguém que é um discípulo de verdade? Boa. E, para começar, o livro fala muito de intencionalidade. Confesso que essa é uma palavra que pode soar um pouco, sei lá, corporativa, quase como se a fé fosse mais um projeto para gerenciar na agenda. Como que o autor consegue fazer esse conceito parecer algo genuíno e não só mais uma obrigação na lista? Essa é a grande sacada. O livro argumenta que não se trata de quantidade de tempo, mas de qualidade e constância. A frase de efeito que ele usa é: o que você precisa não é de mais tempo, mas de intencionalidade. A ideia é que 5 minutos de entrega total, de presença, valem muito mais do que 1 hora de distração. Ele diz que os sentimentos que a gente afirma ter por Deus não significam nada se não tiver atitude junto. No fim, a medida do amor, segundo o texto, não é o que a gente sente, mas o que a gente faz, né? Os frutos, a constância. Isso me lembra uma ideia que ele também explora, que o amor é uma decisão, não só um sentimento. Ele compara essa busca por Deus com um casamento ou com criar os filhos. A gente não faz só quando está com vontade, mas porque existe uma aliança, um compromisso. Mas isso não corre o risco de esfriar um pouco a coisa? De virar algo mecânico? É um risco, mas o livro argumenta o contrário. Ele diz que a intimidade nasce justamente dessa decisão. A intimidade não é imposta, ela é construída. E o primeiro passo é parar de ver Deus como uma entidade abstrata, distante. Para ilustrar isso, ele usa a parábola das 10 virgens, de Mateus 25. As que ficaram de fora não foi por falta de fé, mas por falta de azeite. Certo, o azeite, que o livro define como a busca constante. Mas isso ainda pode soar um pouco vago. O que seria esse azeite na prática, assim? O azeite não como algo místico, mas como as pequenas coisas que mantêm qualquer relacionamento vivo. Sabe, a conversa rápida durante o dia, o esforço de estar presente mesmo com o cansaço. O livro argumenta que sem esses pequenos abastecimentos diários, qualquer relacionamento esfria, seja com uma pessoa ou com Deus. E a responsabilidade, segundo o texto, é de quem deixou o reservatório secar. A culpa não é do outro que se distanciou, é nossa. Faz todo sentido. E essa ideia de comunicação leva a um ponto que para muita gente é o mais difícil: a oração. Principalmente quando parece que a gente está falando com as paredes. O livro aborda essa sensação de silêncio. Sim, e de uma forma muito pessoal. O autor conta a história dos cadernos de oração da mãe dele. Durante anos, enquanto ele estava afastado da igreja, ela preencheu páginas e páginas pedindo pela vida dele. Não era uma oração de um dia, eram anos de constância, sabe? De intencionalidade. E ele narra que em 23 de abril de 2009, a resposta veio, de forma avassaladora, quando ele teve o que descreve como um encontro profundo com Jesus. Nossa, essa imagem dos cadernos cheios é muito poderosa. Mostra uma fé que persiste mesmo sem a resposta imediata. Exatamente. E essa história serve de gancho para o livro combater 2 visões que ele considera problemáticas. A primeira é a ideia de Deus como uma fada madrinha, que tem a obrigação de nos atender quando e como a gente quer. A segunda é a nossa própria falta de conhecimento sobre o caráter dele, que, segundo o texto, está revelado na Bíblia. A provocação central que o livro faz é tipo: como esperamos que ele fale algo se não estamos atentos à sua resposta?
A culpa, na visão da fonte, não é do silêncio de Deus, mas da nossa falta de escuta, simbolizada pela Bíblia fechada na estante. Entendi. Então a base de tudo é essa relação construída com esforço, uma comunicação de mão dupla. Mas como essa base se sustenta quando a vida desmorona? Quando vem as crises internas, a ansiedade e a dor, que o livro diz que a nossa sociedade tenta esconder a todo custo atrás de uma máscara de perfeição. Esse é o teste de fogo, né? E para abordar isso, o livro usa um exemplo bíblico que eu achei surpreendente. Quando Jesus recebe a notícia da morte de João Batista, que era seu primo, amigo, a reação dele não é continuar a missão, como se nada tivesse acontecido. O texto de Mateus 14 diz que ele entrou em um barco sozinho e navegou para um lugar deserto. Ele se isolou para viver o luto. Isso é muito forte, porque humaniza a figura dele de uma forma radical. Mostra que até ele precisou de um tempo para processar a dor, para se resolver por dentro antes de continuar. Exato, e a conclusão que o livro tira disso é que crises não são para serem administradas ou escondidas, elas são para serem resolvidas. E aqui ele lança uma das ideias mais desafiadoras, a de que a crença popular de que o tempo cura tudo é uma mentira. Opa, espera aí. Isso vai contra, tudo que a gente ouve. Dê tempo ao tempo. É quase um mantra cultural. O que o livro quer dizer com essa troca? É uma crítica à passividade de simplesmente esperar? É exatamente isso. A crítica é a passividade. O tempo por si só não cura uma ferida infeccionada. Muitas vezes ele só a faz apodrecer. No lugar do tempo, a fonte propõe o sangue de Jesus como um remédio eficaz. Deixando a linguagem teológica de lado, o que isso significa na prática é um processo ativo. Elevar a dor, a raiva, o trauma a um lugar de confronto e entrega, em vez de varrer para debaixo do tapete e esperar sumir. A cura proposta não apaga a cicatriz, mas a transforma em pele mais resistente. Em testemunho, a ferida para de doer e vira parte da sua história. Essa ideia de processo ativo é fundamental, e me parece que isso se conecta diretamente com outro sentimento que paralisa: a culpa. O livro fala disso, né? Totalmente. O exemplo usado é o da mulher pega em adultério. Quando Jesus desafia os acusadores, a Bíblia diz que eles foram saindo um por um, condenados por sua própria consciência, e o ponto crucial que o livro destaca é: a culpa os afastou de Jesus. Eles foram embora. Não ficaram para ouvir o que a mulher ouviu no final. Também eu não a condeno. Vai e não peques mais. Ou seja, a consciência pesada deles serviu como uma barreira. Impediu que eles recebessem o mesmo perdão que estava ali disponível para a mulher que eles acusavam. Exato, e é aqui que o livro faz uma distinção vital entre culpa e arrependimento. A culpa e a vergonha, segundo o texto, vêm para paralisar, acusar e afastar. Elas nos fazem fugir. Já o Espírito Santo, na visão do livro, confronta com a verdade, mas com o objetivo oposto: libertar e levar ao arrependimento genuíno, que é o ato de se virar e voltar para perto. A imagem que o autor usa é poderosa. Jesus não é um carrasco, mas um advogado que morreu pelo perdão de todos os seus clientes. Entendi a diferença. Um te empurra para longe, o outro te puxa para perto. Então, se uma pessoa consegue construir essa base de relacionamento e aprende a usar as crises para se fortalecer, para onde vai toda essa energia? Imagino que o próximo passo seja canalizar isso para fora, para uma ação. O livro fala sobre como essa jornada interna se traduz num propósito de vida. Sim, e essa é a terceira grande parte da jornada. Mas, de novo, com uma perspectiva bem diferente do que a gente costuma ver por aí. O texto critica muito a ideia de viver copiando modelos de sucesso de outras pessoas, algo que, na era do Instagram, é quase uma epidemia. Verdade. A gente vive numa vitrine de propósitos alheios. Exatamente. E o autor compartilha que, no início da caminhada dele, ele mesmo tentou imitar muita gente. Tentou criar como um, se vestir como outro, até entender que o plano original de Deus para ele estava dentro dele, não fora. Ele diz que, se gastasse seu tempo sendo cópia, nunca viveria o original. E aí vem uma frase-chave:
O segredo não é quanto tempo passamos atirando, mas quanto passamos mirando. É um chamado para parar de atirar para todos os lados, sabe? E focar em ouvir a direção certa para sua vida. Essa ideia de mirar me faz pensar em preparação. Porque é fácil querer o propósito, o palco, o resultado. Mas o processo de mirar exige paciência, treinamento, e o livro martela muito nisso, a preparação. Não adianta ter um propósito grandioso sem estar pronta para ele. A analogia que ele usa é brutal, mas muito eficaz. A de um pai que vê a filha se afogando na piscina. Ele tem todo o amor do mundo por ela, mas se ele não souber nadar, os dois morrem afogados. O amor, a vontade, a boa intenção, sozinhos não são suficientes. É preciso treinamento, competência. E ele conecta isso com exemplos bíblicos, certo? Sim. Ele lembra que João Batista passou anos no deserto, comendo gafanhotos e mel, antes de pregar por apenas alguns meses. O próprio Jesus passou 30 anos em silêncio, se preparando para um ministério de só 3 anos. A preparação é indispensável. O livro argumenta que o tempo de preparo gera consistência, maturidade, e critica o que chama de uma geração de cristãos imaturos e despreparados, que querem um microfone sem ter passado pelo processo. Sabe, tem uma ideia no livro que me pegou de surpresa nesse tema do propósito. A gente geralmente pensa que o nosso propósito deveria ser algo que se encaixa perfeitamente com nossos talentos, com quem a gente é. Mas o livro vira isso de cabeça para baixo, dizendo que os planos de Deus são, na verdade, muitas vezes incompatíveis conosco. Isso parece contraintuitivo, não? Totalmente contraintuitivo. E é aí que está a beleza da coisa. O exemplo máximo é o de Maria. Quando o anjo aparece para ela, ela é uma adolescente, pobre, sem status, de uma cidade insignificante. O plano de ser a mãe do Messias era absurdamente incompatível com a realidade dela. Aos olhos do mundo, ela não tinha nada do que era necessário. Mas a resposta dela não foi de questionar a capacidade dela, e sim de submissão. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. E qual é a lógica por trás dessa incompatibilidade? Por que o plano não poderia ser algo mais ajustado à nossa capacidade? A explicação do livro é brilhante. Diz que os planos de Deus não combinam com a gente, eles combinam com Ele. É por isso que nos sentimos insuficientes, inadequados, pequenos demais. O plano é desenhado para ser maior do que nós, para que não haja dúvida de que a glória não é nossa. Isso remove completamente a pressão de ter que ser perfeito ou super capaz por conta própria. A capacidade não vem de nós, mas daquele que chama. O foco muda da nossa limitação para a possibilidade ilimitada de Deus. Uau! Isso muda toda a perspectiva. Deixa de ser sobre o nosso talento e passa a ser sobre a nossa disponibilidade. Então, amarrando tudo isso, vemos um caminho que começa com essa decisão diária e intencional de construir um relacionamento. Depois, passa pela coragem de encarar as nossas próprias dores e crises, não para escondê-las, mas para resolvê-las. E tudo isso culmina na jornada de viver um propósito que, na verdade, é maior que a gente e exige preparação e confiança. Exatamente. E o fio que costura tudo isso é a constância, a fidelidade no pouco, no escondido, no silêncio. A fé que o livro descreve não é sobre ter todas as respostas ou sentir arrepios o tempo todo. É sobre confiar no caráter de quem fez as promessas, mesmo quando o cenário diz o contrário. Para fechar, o livro deixa uma pergunta muito provocadora. E se hoje fosse seu último dia? É o tipo de pergunta que coloca tudo em perspectiva, né? Sobre o que realmente importa e o que estamos fazendo com o nosso tempo. E isso nos leva a um último pensamento para reflexão, que vem direto do material. O texto afirma que somos frutos de nossas decisões e não do que acontece em nosso ambiente. Diante de tudo isso que a gente conversou sobre dores, pressões, a busca por propósito, qual seria a única decisão, por menor que seja, que se poderia tomar hoje para começar a viver uma história mais alinhada com o que se valoriza de verdade?